Olá, tudo bem? Nosso podcast é Alexandre Correia, mais um, só que esse é muito especial. Estamos primeiro no estúdio novo, que eu já conversei antes, já mostrei para vocês a gravação anterior que tinha sido feita, e hoje com um amigo muito especial, grande Heitor Sanches, o Big Boss do mercado financeiro, imobiliário e o que mais? Meu Deus, pô. Não, tem que justificar, pô. É muita responsabilidade. Tem que justificar. Fala, grande Heitor. Tudo bom, prazer Alexandre? que você venha, cara. Prazer. Muito que a obrigado. gente sempre aprende. É verdade mesmo. Recíproca é mais do que verdadeiro. Eu há algum tempo que eu conheço o Heitor, mas eu lamento não ter conhecido no tempo que eu era mais magro e mais novo. Tudo na vida tem seu tempo. Você acha? Conta no mercado financeiro, mercado imobiliário, como é que está hoje? Porque uma coisa liga com a outra. Olha, nos dê as notícias atuais. Eu me pergunto, né? O que você faz? Eu falo assim, eu sou um sobrevivente. Tá assim a coisa. Então, né, na verdade, o mercado, a gente é sempre um animador do mercado, né? Do mercado imobiliário. A gente tem que lutar pelos nossos propósitos, pelos nossos sonhos, né? Para realizar o que a gente realmente pretende, né? E entregar para as pessoas. Então, assim, a gente não pode desanimar nunca, né? Lógico que porque não. senão a bicicleta cai, tá certo? Você tem que estar sempre pedalando. E o mercado imobiliário, ele é um mercado, obviamente, tradicional, necessário e cíclico, né? Porque todas as pessoas precisam de um teto para poder morar, precisam de um espaço para montar os seus negócios. Então, ele sempre está acontecendo. O que acontece hoje, você tem aí a habitação popular, o médio padrão e o alto padrão. Notadamente, o médio padrão, ele hoje está um pouco prejudicado por conta da alta taxa de juro. O médio padrão. O médio padrão. O que seria o médio padrão? Vamos imaginar para o pessoal que está vendo. Imóveis que, por exemplo, em nível de... digamos... preço de venda, vamos dizer assim, final. Eu acho que a gente poderia colocar talvez aí 450, 500 mil reais, até mais ou menos aí, tipo 1,5 milhão, 2 milhões, alguma coisa... Seria mais ou menos nesse intervalo seria aí mercado. Um médio padrão de maneira geral, né? O popular, ele tem os incentivos do governo, existe um déficit habitacional muito grande, então ele é uma produção realmente muito mais do que necessária. Né? A questão dos juros é realmente relevante, porque essa taxa atualmente ela é muito alta. Atrapalha. Atrapalha porque... Mas atrapalha o de baixa renda. Não, ele tem incentivo. Ele tem incentivo, né? Que é que a gente chama o popular. O médio padrão, ele não tem esse incentivo. Então, por exemplo, a partir do momento que ele adquire o imóvel pronto, ele tem um custo financeiro em cima desse imóvel pronto versus o empréstimo, a necessidade que ele precisa do capital para poder fazer o pagamento desse imóvel, muito grande. Então, praticamente num ciclo de 3 anos, ele pagou o equivalente a 2 imóveis. Então, isso no financiamento. É no financiamento, né? Porque hoje, digamos, é difícil esse nicho de mercado ter uma liquidez suficiente para poder integralizar o imóvel, o pagamento à vista, né? E o alto padrão, o que ocorre é o seguinte, incrivelmente, a gente fazendo um comparativo com outras cidades, outras capitais do mundo, o imóvel aqui no Brasil, ele está barato. Isso é interessante colocar. Porque, logicamente, existe aqui, a gente é afetado por uma proporcionalmente, questão... né? Proporcionalmente, uma questão cambial, né? Então, você pega, por exemplo, um imóvel hoje de 1 milhão, a unidade é a mesma, 1 milhão aqui ou, por exemplo, 1 milhão fora. Aí o que tem é a moeda, que está diferente. Então a gente tem obviamente, uma equivalência do câmbio que torna esse imóvel nosso, para nós aqui, muito mais caro. Um detalhe, sem cortar, já cortando, como dizia o Jô. Eu vi ontem, então isso me marcou muito e tá bem atual. Perguntaram para aquele Danilo Gentili, que é um cômico lá, é um sujeito bacana, no que ele aplicava dinheiro. Mas sim, uma pergunta. Não? Ele falou, eu aplico em imóvel.
Mas só imóvel? Ele falou, eu nunca vi ninguém perder dinheiro com imóvel. Isso, olha, é uma coisa verdadeira, né? Porque lembrando coisa de família, sim, de coisa, né? Sim. Quer dizer, então, só para acrescentar, eu nunca vi ninguém perdendo dinheiro com imóvel. Ele constatou que o investimento dele à vista é imóvel. Sim. Você entendeu, né? E ele tá absolutamente certo, porque realmente é uma nunca moeda... viu ninguém perder. E não perde, Não né? perde, é uma moeda forte, segura, como todo mundo fala os jargões aí de mercado, né? Tijolo. Então você está investindo em algo realmente concreto, tá certo? É verdade. Se você analisar, você pegar 10 amigos teus, eu arriscaria dizer que 80%, 8 amigos aí, tem imóvel que veio de família e muitas vezes, em época de dificuldade familiar, a renda daqueles imóveis acaba suprindo essa necessidade. Outra situação, uma questão física. A escassez dos imóveis, a escassez de terreno, que é a matéria-prima para a produção imobiliária, vai diminuindo. Você tem a escassez. Perdão, a escassez ela vai aumentando, porque o terreno, o físico vai diminuindo. Então, o que acontece? Só tende a valorizar. Fica mais difícil. Fica mais difícil e só tende a valorizar. Achar bons negócios. Achar bons negócios, entendeu? Então, só para complementar, a questão da alta renda hoje investe em produtos muito bem localizados, em produtos muito bem desenvolvidos, com nomes que agregam no empreendimento, por exemplo, com uma boa arquitetura, uma boa solução de arquitetura, uma boa solução de construção, obviamente da construção, tem que ser realmente uma construção de primeira linha, robustez em N quesitos aí da construção, um projeto paisagístico bacana, e tecnologia hoje embarcada nos projetos, então isso é muito importante. O que seria a tecnologia embarcada? Hoje, por exemplo, você tem todo o sistema de automação, que hoje você tem nos imóveis. Então você controla o imóvel, por exemplo, o acesso ao imóvel, o que você vai acender de luz, eletrônico, tudo por telefone celular, entendeu? E principalmente a questão da segurança, né? Então você pode deixar hoje um imóvel, você pode estar à distância e controlar esse imóvel. Exato. As aberturas, os fechamentos, quem entra, quem sai, facial, o Face ID e uma série de outros adventos aí da tecnologia. Agrega valor a um imóvel que é a segurança. Agrega porque você tem que ter uma infraestrutura, né, para que possa ser entregue esse tipo de atributo de tecnologia no imóvel. Não é simplesmente você chegar lá e colocar um conduitezinho por fora e colocar uma câmera. É um sistema. Ele já tem que estar embarcado preferencialmente já no projeto. Uma coisa, Heitor, o que vende hoje, por exemplo? O que é mais palatável? O mercado está procurando o que hoje, por exemplo? É lógico que tem pequeno, médio, grande, mas o que está vendendo mais? Tem algum mercado que não está vendendo? O que você acha? Ou tem mercado para tudo? Porque eu estou vendo uma quantidade de casas em vilas, né? Sim. Vilas e condomínios e tal. Bacana isso, né? Quer dizer, é uma coisa relativamente... já existia há muito tempo, mas voltou no mercado, não voltou? Voltou. Ótima pergunta aí, porque... vários lançamentos. Os condomínios horizontais, hoje, eles estão numa produção aí até relativamente acelerada em relação ao que era no passado. Então, principalmente depois da pandemia, as famílias elas começaram a dar uma preferência para uma qualidade de vida e aonde tivesse um pouquinho mais de espaço. Esse espaço ele não é representado necessariamente por um metro quadrado coberto. Tomei um susto aqui porque entrou Imóveis Prime. Opa, que maravilha! É a empresa dele, tá? Imóveis Prime. E aí podem procurar, vai ser bem atendido. Opa, com certeza. E aí a questão é que as pessoas estavam procurando um espaço descoberto. Eu falo assim, um pedaço de grama para poder pisar descalço. Né? Resgatar aquilo que todos nós vivemos. Grama para poder pisar descalço. Não adianta você pisar com sapato que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Porque não pode pisar com sapato na grama, vai tirar logo. Aquele cheirinho da chuva, sabe? Com a grama molhada, a terra molhada. Isso é gostoso. Então as pessoas começaram a resgatar isso. Assim, de prédios e tal, né? Voltar até a tua casa. Você tem na área comum, né, dos prédios hoje, que inclusive estão em franca produção hoje os condomínios clube, que eles estão com força total. Então hoje, só aquele prédio isolado que não tem um atributo de lazer, ele tem um valor que está abaixo. Maior.
É uma dificuldade maior, às vezes, de venda. As pessoas querem se sociabilizar mais, que tenham um espaço, digamos assim, no prédio, estou dizendo, um espaço gourmet, que elas possam se reunir. E nas casas, que tenham um espaço para poder trazer a família, os amigos, e estarem fazendo um belo de um churrasco numa varanda, ficar numa piscina, por menor que seja, brincar, aproveitar o tempo, aproveitar a vida. Quanto não vale você sentir o cheiro de uma chuva, daquela grama molhada, daquela terra molhada. Olhar da janela, tá chovendo olhar da na janela. tua porta. Então aquele sentimento raiz, aquela qualidade de vida raiz, exato. Tem mercado para todo mundo. Eu me lembro que, já estou vendo, Juventude Estendida, que punha a cadeira na porta. Exato. No condomínio você pode pôr, no condomínio de casa. Você pode colocar, porque o condomínio... Você pode voltar a ser antigo também. Pode, exatamente. Que não é antigo, né? Não é antigo. É a vida, é a convivência, é o que você falou. Não é antigo, a veja, convivência. É uma recordação que, na verdade, ela está atualíssima Funciona. hoje. A vida vai ficar melhor. E aí você consegue falar com o vizinho. A vida vai ficar melhor, amigão. Você isso. sentar numa cadeira na porta da tua casa com tranquilidade, a vida vai ficar melhor. É isso. Você pode bater um papo com o teu vizinho, com a cadeira ali, chamá-lo para sua casa. Isso não quer dizer que o apartamento não seja interessante, tem uma certa qualidade e tal. Não tenha dúvida. É bom. Mas a casa é um retorno a uma coisa que talvez não devesse nem mudar. Né? Alexandre, são mercados distintos dentro de um guarda-chuva do mercado imobiliário e públicos distintos. Gente que quer. Então, assim, tem mercado para quem quer um apartamento e tem o mercado para aquele que quer uma casa. As áreas mais valorizadas hoje de São Paulo, nós estamos falando hoje, nós estamos gravando esse programa no dia dos namorados, dia 12, né? As zonas mais valorizadas, vamos dizer assim, as mais procuradas, que não seja nem valorizadas, as mais procuradas. O que você sugere, por exemplo, uma pessoa que está querendo ir no mercado de casas, aonde é que a coisa está andando? Eu vejo uma região que está andando ali para o lado de Pinheiros, para aquela área, casas, condomínio de casas. Sim. E vejo também o bairro do Itaim, os Jardins e o caramba, com os imóveis, cada esquina tem um imóvel novo. Eu digo o seguinte, tem mercado para tudo? Tem mercado para tudo. Eu digo assim, a gente tem... Eu falo que, na verdade, a gente tem 5 zonas tá? Em São Paulo. Ou talvez em qualquer lugar, né? Zona Sul, Norte, Leste, Oeste e o Centro. Que Aí tem tudo. Eu coloco realmente de forma destacada o Centro, porque ele é bastante peculiar. Todas essas regiões, aí, essas zonas, elas têm o seu mercado específico. O mercado onde a gente milita é muito Zona Sul, Zona Oeste, enfim, porque o mercado acabou nos levando para isso. As oportunidades que nós tivemos foram exatamente essas regiões. Facilidade de comércio, perto. E aí você começa a ver que tem um aparelhamento comercial e de serviço muito forte, muito importante, muito eficaz em algumas regiões. Então, por exemplo, Zona Sul, a Zona Oeste, que é a região ali de Pinheiros. E o movimento ele começa a crescer naturalmente. Você veja, por exemplo, há 6, 7 anos atrás, a Avenida Rebouças, né? O que era Rebouças? Hoje a Rebouças está totalmente transformada. Um pouquinho mais indo para o Alto de Pinheiros, você tinha o Largo da Batata, Teodoro Sampaio, que é aquele comércio até a avenida inteira. Continua daquela forma. Só que fizeram, por exemplo, a estação de metrô. Né? Então, já começa a ter um movimento diferente no desenvolvimento imobiliário ali naquela região. Tem hotéis, empreendimentos de primeira grandeza sendo produzidos ali. Focado a determinada dinâmica que a coisa vai mudando. Vai mudando. Então, era uma região, digamos, feinha, uma região meio largada, e agora ela está numa região assim de grande pujança, de grande produção imobiliária. O que acontece? Só tende a valorizar. E o perfil das pessoas também vai mudando, alterando. Quando a gente vai... Depois toda essa parte é Pinheiros, Zona Oeste, certo? Chega uma hora que você não tem como verticalizar por conta de legislação. Lógico. Então você tem aí nem deve, né? Deve ter um mix. Nem deve. Então a própria legislação ela não permite a verticalização em algumas áreas. É bom porque você preserva a qualidade, você preserva as questões ambientais, e aí você não podendo produzir o prédio, o que você produz? Você produz, quando for possível, os condomínios horizontais, que entregam uma qualidade de vida, eu acho que inigualável para os usuários, entendeu? Sem dúvida. Me diz uma coisa, existe alguma coisa nova em termos de construção, não? Hoje você tem, por exemplo... Estados Unidos é madeira.
Eles têm madeira, eles têm muito... aqueles... como é que se diz? Casas pré-fabricadas aí, o aço, baratas. o alumínio. Casas pré-fabricadas baratas. Tem a madeira engenheirada, entendeu? Que hoje está bastante em voga. Faz a casa em 28 horas, você viu? É um container. É uma produção em série, né? Série. É uma escala industrial. É um negócio que está começando aqui no Brasil. Que isso vira? Eu acho que ao longo tempo, né, numa linha do tempo, eu acho que pode ser interessante. Cidades, por exemplo, cidades litorâneas ou cidade de montanha, eu acho que assim, alguma coisa assim, será que não? Tem duas questões que eu sou até apreciador... Um mercado específico, né? Quer dizer, eu sou até apreciador... Locais específicos. Sou apreciador desse tipo de construção, mas eu acho que ela ainda é muito nichada para alguns tipos de produto, talvez aí como uma segunda moradia, por exemplo, em alguns locais como você colocou, por exemplo, uma praia, uma região litorânea, uma região de campo. O que acontece muitas vezes é que você tem uma produção que ela não tem muitas vezes aí o desperdício, tá certo? Que às vezes uma construção convencional acaba tendo um desperdício, o tempo, mas aí tem uma situação bastante interessante. Luxo, né? Não tem luxo. Não, mas aí você faz o acabamento, né? Joãozinho 30 falou que pobre gosta de luxo, será? Não, mas é a questão do acabamento. Sou luxento. O que acontece é a questão financeira. Casas populares, eu digo, né? Você acha que é uma alternativa, não? É uma alternativa, mas eu acho que a gente tem uma questão... Eu não vejo isso. Uma questão econômica. Hoje, é uma produção industrial, ela é rápida. Se ela é rápida, num primeiro momento, eu precisaria chegar com esse valor rápido. E o brasileiro, ele não tem esse hábito ou não tem essa condição. Estou falando de maneira geral. Sim. Ele depende de um financiamento. Então, quando você tem uma construção... A sistemática de venda é outra. A sistemática de venda é outra por conta do capital. Então, quando você faz uma venda de um produto imobiliário e você coloca lá um prazo de construção, por exemplo, 36 meses, que são 3 anos, você está dando uma possibilidade daquele adquirente, ele colocando durante 36 meses um pouquinho de dinheiro. Daria para reduzir esse prazo? Digamos o seguinte, pela metade, daria, mas eu teria que chegar, receber capital, poupança, o dobro desse adquirente. Ou eu tivesse condições financeiras para poder bancar e financiar por recursos tudo próprios. Vem financiamento. Você não vai conseguir comprar à vista e vender a prazo? Não, isso aí você tem que ter financiamento. Aí quando você vai para o alto e altíssimo padrão, você tem um valor, né, um aporte de recurso que é muito maior. Não há o mínimo sentido em fazer um financiamento, porque o negócio sai dos trilhos completamente, e geralmente no alto padrão o pagamento ele é feito num fluxo de obra. Então, assim, conforme você está pagando, eu estou produzindo. E fica equacionado na hora da entrega. Uma opinião tua, Heitor, não é crítica a nada, nós não estamos aqui fazendo crítica a ninguém, nem órgão público, coisa nenhuma. É simplesmente colocar as coisas como devem. A legislação hoje está melhor para aprovar uma planta ou ainda é muito demorada, muita burocracia? Quer dizer, não é crítica ao prefeito, nem a SEAB, nem coisa nenhuma. Quer dizer, eu estou falando, acha que daria para fazer uma coisa mais rápida? Porque o investidor, ele vai, hoje para aprovar um projeto, vai quanto tempo? Vamos imaginar isso. Um projeto de uma casa normal, um condomínio de casa, ou até um prédio. Quer dizer, o que seria? Um ano, 2? Eu colocaria como um... Isso não é impeditivo? Como um fiel da balança 1 ano, um período de 1 ano. Agora, a gente não pode, nesse período de 1 ano, imputar toda uma carga em cima do legislador. Lógico que não é isso? Por quê? Porque dentro desse 1 ano, existe o período de desenvolvimento do projeto. Então, você tem uma área, você tem que fazer uma due diligence jurídica para ver se a área realmente... de quem você... Isso demanda um tempo. De quem você está adquirindo, essa área não tem nenhum tipo de impeditivo. Então, isso demora minimamente 90 dias, se tiver tudo em ordem. Se tiver algum óbice no meio do caminho, isso vai se prolongar. Mas estando tudo ok, aí você começa o processo, por exemplo, do desenvolvimento imobiliário, onde você tem que ter começar a fazer um projeto, um estudo. Isso é uma situação de maturação. Você não vai pegar de hoje para amanhã e ter uma ideia de um projeto. É um processinho de maturação. Você pode mitigar esse ritmo? Pode. Né? Pode acelerar, né? Diminuir esse espaço de tempo? Pode.
Mas eu acho que a maturação de um projeto ela é muito importante. Porque, via de regra, os projetos eles são feitos ali tudo sob medida. A gente fala no mercado ali o tailor-made, né? Então, é um projeto específico para aquele terreno. Nenhum projeto vai ser igual ao outro. De acordo com a legislação daquele local. E daquele local, as dimensões do terreno. Que não é tudo igual. Impossível, não tem como. Então, o que acontece? Você leva, eu consideraria, pelo menos nos nossos projetos, a gente considera aí pelo menos uns 90 dias para poder maturar esse projeto, que é o chamado estudo preliminar de arquitetura. A partir desse momento, eu tenho que chamar todos os outros projetistas para poder deixar esse negócio redondinho, protocolo na prefeitura. Hoje a prefeitura, ela demoraria aí, eu colocaria aproximadamente aí 2 meses para poder fazer a aprovação do projeto. Lógico, tem um comunique-se. O que é o comunique-se? Olha, um erro. Tem um ajuste aqui para ser feito. Porque todo mundo é craque. Na hora que você chega lá na prefeitura, você não está colocando um negócio fora da curva, fora da legislação, né? Você está apresentando um projeto já dentro dos conformes. Porém, todos somos reféns de uma legislação que muitas vezes ela é antagônica, ela surge algumas dúvidas, que por isso que tem o comunique-se. Então, o lado de lá da mesa, olha, estou com uma dúvida aqui, eu acho que precisa ajustar o projeto. A gente bate uma bola, depois se aprova. Então, eu consideraria, ajusta de acordo com o solicitado dentro da lei. Eu acho que a gente poderia considerar aí realmente 1 ano. Entendeu? 1 ano. É 1 ano. Entre o projeto, a ideia do projeto... E a aprovação. A apuração do que você vai fazer lá para que seja um negócio confiável, normal, tranquilo, organizado. Né? E que seja vendável, que a pessoa que compre tenha a noção de estar comprando um produto limpo, correto. Em ordem, exato. Eu estou falando isso porque custa muito caro. Fulano investe na compra de um imóvel, de um terreno, aqui mais. Ele vai ficar 1 ano e pouco ali esperando a aprovação e o capital dele lá parado. Às vezes tem um custo. E esse capital, ele já está investido. Lógico, tem um custo nisso. Tem um custo. E o custo, veja, o custo principalmente, ele é em relação ao tempo. Porque nesse processo, olha... É o seguinte, eu costumo dizer que o arco do desenvolvimento imobiliário, que a gente chama de o arco prime aqui, eles são 13 etapas. E eu falo assim, é um sorriso. São 13 etapas do desenvolvimento imobiliário. É um processo de maturação, é um processo de desenvolvimento. Então, na hora que você começa a desembolsar o capital e investir nesse desenvolvimento, você tem não só pontualmente o desembolso desse capital, a aplicação desse recurso no desenvolvimento, como o tempo. Então, você está carregando na linha do tempo todo investimento. Tempo é custo. É custo. Então é isso. Tempo é custo. Juro alto, tempo custo. Isso tudo atrapalha um pouquinho o comprador final, que podia ter um pouquinho menos custo no final, mas não tem como, quer dizer, está vendendo dentro da situação natural. Exatamente. Então isso reflete... É mais ou menos uma sequência de coisas. Exatamente, é uma sequência, isso reflete. Esse custo, você tem que compartilhar isso com quem está comprando. Que no final fala, não, metro quadrado no Itaim estão vendendo a 70 mil metros. Poxa, tem que ter alguma coisa que justifique chegar nesse preço, né? Senão ninguém comprava. Se alguém paga, senão logicamente tem um lucro aí percebido pela prédio, normal, pela incorporadora, né? O banco financia, precisa ganhar o dinheiro dele, senão não consegue refinanciar para ninguém. E aí, nas boas localizações e os bons produtos desenvolvidos, porque uma coisa importante, às vezes você tem um produto numa localização ímpar, mas o produto não foi bem desenvolvido. Então, não tem uma aderência do mercado com relação àquele produto. E a gente fala, puxa, é uma pena, porque está num ponto específico. Uma falha de projeto, alguma coisa assim. Pode acontecer. Uma falta de ajuste. Então, eu digo assim, o desenvolvedor imobiliário, ele precisa estar sempre muito atento ao que está acontecendo no mercado. A dados... Né? Tem um feeling que eu sempre levo em conta, que é um feeling, né? Você tem que estar andando, você tem que estar passeando na rua, conversando com as pessoas, a necessidade. Então, não deixa de ser uma pesquisa, não deixam de ser dados relevantes. Conhecimento. Então, às vezes a pessoa tem Quantos anos você já está nisso, Heitor? No mercado imobiliário, 25. Então, assim, quando você tem esse... Você tinha cabelo branco? Não tinha, né? Não.
Veio em função do mercado imobiliário. Exato. Um pouco cabelo Tanto branco pensar. e o que Muito cálculo. E o que está faltando ficaram nos terrenos, entendeu? Eu conheço o Heitor já há um tempinho e eu vejo que ele usa tecnologia nova, computador, telefone. Não. Mas o negócio dele ainda é antigo, velho. Ele tem um caderno. Ah, sim. Tem um caderno de pauta, né? Exato. A folha pautada. Folha pautada. Que ele vai pondo lá o terreno, rua tal, número tal, custo tal, não sei o que, obra tal. Ele vai pondo a coisa na caneta. Quer dizer, talvez ele passe para o computador depois, mas na caneta ele põe. E precisa fechar a conta naquele caderno dele. Não? Se não fechar naquele caderno... Não, é que para mim é uma satisfação. É o que não erra. É 25 anos, 26 anos. Eu vou te dizer, é um prazer fazer esse desenho de como será a incorporação num caderno. Nos meus apontamentos ali, a caneta ou a lápis e tal. Isso realmente é uma satisfação e é um momento... Você ainda está usando isso, tá? Uso. É um momento que eu consigo respirar a minha cabeça, né? Oxigenar o cérebro. Obviamente, depois daquilo montado, daquele esqueletinho ali montado, aí a gente passa para o sistema. Uma dinâmica diferente. Mas, sobretudo, é uma satisfação. Mas ele só passa para ter conta ali. Se não bater conta no caderno, não vai, não. Não. Então, isso é importante para mim, especificamente, porque oxigena. É uma satisfação. E não erra. Porque aquilo você já sabe. Não, é verdade. Metro quadrado, metro não sei o que, não vai fechar. Essa conta não fecha. A gente faz de tudo para não errar, né? Essa conta não fecha. Depois vai ver no computador, não fecha mesmo. Exato. É gozado isso. Acho que o computador está de acordo. É o lápis aqui. E aí, conta uma novidade. Tem alguma coisa mais nova? Alexandre, a gente está sempre buscando aí novidades, né? Você está com algum empreendimento novo aí que você... Está vendendo? O que você tem para vender? A gente está iniciando aí um empreendimento em Santo Antônio do Pinhal, né? Que nós estamos fazendo um desenvolvimento. Você me mostrou, achei que bacana. É muito bacana. Lá Quantos são? São 58 chalés. A gente está denominando o chalé. Muito bacana, uma cidade super pitoresca. Que eu acho falou que era na rua principal. Na avenida principal de Santo Antônio. Santo Antônio é uma cidade... Campos de Jordão há 50 anos atrás. Né? Mas não é por conta disso que ela é atrasada. É porque ela tem a tranquilidade, a segurança e o glamour do que era no passado Campos. Sim. Então tem atraído muita gente. Tem um movimento hoje no mercado chamado Quiet Luxury, que é um luxo discreto, né? Onde você tem talvez um empreendimento com uma certa rusticidade plástica, mas você tem todos os atributos aí de tecnologia, de bem-estar, de conforto, de segurança dentro do empreendimento. E é isso que as pessoas estão buscando hoje, entendeu? Eu vi o nosso governador, o Tarcísio, publicou isso, eu ainda não vi o projeto, mas está trazendo o trem de Campos para lá, você viu, não? Sim. Direto. Então, assim... Vai ter o contato direto, quer dizer, quem, por exemplo, quiser fazer um bate e volta em Campos, o trem vai levar e vai trazer. Exato. Quer dizer, facilidade total, não precisa subir a serra. Porque essa cidade é no pé da serra ali, né? Não, ela está a 16 minutos de Campos. Ela já está quase, está a 1.080 metros de altitude, já está lá em praticamente... Mas o trem passando ali é uma beleza, né? É uma tranquilidade. E assim, a cidade tem muita atividade outdoor para ser feita. Então, por exemplo, bike, trilha, caminhada, corrida... Coisa própria, né? Muita gente vai para lá para ficar lá. Tem cachoeiras, belezas naturais, tem... Não é para ir Campos, quer estar lá, né? Ela está na Serra da Mantiqueira, né, com aquelas vistas incríveis. E aqui em São Paulo, você tem algum projeto novo? A gente tem os projetos em Alto de Pinheiros, né, que nós estamos desenvolvendo. A gente está olhando alguma coisa... O que é Alto de Pinheiros para você? Não, eu digo, se alguém região da Praça Pan-Americana. Por ali, né? Aquela região... Tem uma rua ali famosa, ali é a Fonseca Rodrigues. Fonseca Rodrigues. Que é a avenida... Que vai dar no Vila Lobos lá embaixo. Exato. Eu digo que a Fonseca Rodrigues ela é a continuação. Você tem alguma coisa por lá, não? Sim, a gente está desenvolvendo 2 produtos lá. É a rua que sai do comecinho da Faria Lima. Eu digo que a Fonseca Rodrigues ela é a continuação por direção da... Pedroso de Moraes. Ela vai sair na Pedroso de Moraes lá. Seguindo reto, sai na Pedroso, sai na Rebouças. A Fonseca, passa pela Pan-Americana. No finalzinho ou no começo da Pedrosa, ela tem a bifurcação perto do Instituto Tomiotaki. Direto. E você vai embora. Então, assim, é uma região super boa, segura. Tem tudo ali. Plana.
plana, tem próximo ao parque, shoppings, todo um aparelhamento ali de comércio, de serviço. Vila Lobos pertíssimo. Fantástico, né? Entendeu? Praça Pan-Americana. Tem eventos internacionais lá no Vila Lobos, então é um negócio muito bacana. Um monte de bares, restaurantes, tem ali... Já para Pinheiros ali, que está pertinho, está a 5 minutos, tem um monte de bares ali, uma concentração muito bacana. Um pouco mais para cima tem a Vila Madalena. E outra, ali no bairro de Pinheiros, ali um pouquinho mais para frente, é 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, o que tem o índice de construção de imóveis lá, Nossa Senhora. Está sendo super verticalizada toda aquela região. Eu passei ontem lá. Passei ontem lá, mas é uma quantidade brutal. E o metrô no Largo da Batata. E você vê que todos os empreendimentos... Largo da Batata antigo. Agora, como é que chama hoje? O da Teodoro ali. Teodoro. Mas você viu que... É Largo da Batata ainda? É Largo da Batata. Você viu que tá bacana, tá todo sendo retrofitado ali, reorganizado, reurbanizado, tudo. Então... A região está crescendo e está melhorando. Tem uma igreja ali que tem um padre muito legal, o padre Ivandro, que eu conheço, que ele falou, não é Largo da Batata, é Potato Square. Não é legal? O padre já dolarizou a região. Potato Square. Tá ótimo. É na frente da igreja, né? Ele maravilhoso. Padre Ivandro demais. Você viu que bacana que tá lá? Então, assim, você tem um acesso muito fácil, você tem o metrô, você tem a Marginal, que tá, a Nações Unidas ali, que tá super próxima. Então tá tudo... Ali do outro lado você tem a USP, né? E avenidas largas, que dá para você sair rápido, né? Não tem nada estreitinho ali. Não. E tudo... O trânsito flui, né? E plano, né? E tudo tranquilo. E flui. Porque você sai para onde eu moro, né? Na Cachoeira, é tudo meio travadão. É bom, mas eu gosto de morar lá, porque eu vou a pé, né? Sim. Mas, pô, vou te falar, é complicado você sair de carro. Escuta, aproveitando essa oportunidade aqui, eu queria dizer o seguinte, se por acaso o pessoal que estiver nos assistindo tiver algum imóvel, né, que tem alguma dúvida e puder transformar esse imóvel em uma incorporação, de repente a pessoa às vezes não sabe. Eu adoraria que nos consultasse aqui para a gente poder dar uma olhada nisso e de repente consegue transformar, reciclar esse imóvel e fazer uma incorporação, que é o que nós estamos buscando hoje, entendeu? Lógico. Não precisam ser terrenos enormes, mas eles precisam ser terrenos assim bem localizados, que a gente logicamente possibilite um retrofit, um negócio qualquer, ou uma nova construção. A aprovação de um projeto possível. Exatamente, um projeto diferenciado, remodelizar, com muito capricho, com muito carinho, que é o que a gente gosta de fazer. Dúvida. A gente é muito detalhista, você conhece. Como é que faria? No Imóveis, né? Imóveis Prime. Pode entrar nas mídias sociais aí, a gente tem o Insta, Imóveis Prime Oficial, entre em contato com o podcast aqui, daí você passa o contato, entendeu? Não tem problema. Pode ser também, o podcast pode nosso podcast. Então, é só mandar. É só mandar. Não, pode ser. Não, pode sabe ser por que eu falo isso? A pessoa não tem para onde se dirigir, às vezes, né? Tem um imóvel que está lá há tempo e queria fazer daquilo uma coisa maior, né? Eu estou te falando assim com muita transparência, porque é uma necessidade para nós, que a gente precisa dessa matéria-prima para poder fazer a produção dos nossos negócios, e às vezes é uma oportunidade para a pessoa que tem alguma coisa parada, precisa reciclar, porque tudo também tem o seu tempo. Né? Então, às vezes, tem uma área que tem uma casa, tem uma despesa alta de IPTU, né? Não sabe o que fazer. Às vezes, por exemplo, acontece muito. Você tem um valor de locação hoje que não chega sequer num valor de mercado razoável. Então, assim, já não dá mais para alugar. Vamos transformar esse imóvel. Lógico. E quem sabe até um local em que pode ser construída alguma coisa que no futuro, depois de um certo tempo, ele pode até continuar morando lá. Quer dizer, trocar a área que ele tem, o valor, por uma área já construída, moderna, nova. Exato. Quer dizer, é uma coisa que não acarreta despesa mensal, manutenção. Que é um negócio bacana para nós, porque também não tem uma exposição de capital grande e imediata, lógico, é fazer uma permuta. E fica morando enquanto a coisa roda. É normal, é bom isso. Até a gente começar a construção, não precisamos do imóvel. A partir do momento que começa a construção, eu preciso. Mas reciclando, essa pessoa pode ficar com uma participação em permuta no local, que é uma permuta das física, alternativas porque está valorizando aquele ativo imobiliário, está reciclando. No mesmo local. Não muda muito. Que para a gente é ótimo, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Veja, tudo começa com uma conversa. E essa conversa, você sabe, conosco, eu acredito que ela seja sempre boa. Porque a gente senta à mesa com muita transparência e a gente quer fazer um negócio. O que é, né? O que será? Por isso que eu te falei até do caderno, é preto no branco ali, a coisa não tem como, né? E eu digo o seguinte, simples, se o negócio, porventura, ele não der certo, eu tenho certeza que a gente sai de uma mesa
como bons amigos. Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. A gente cumpriu o nosso papel de ser humano. Exato. Primeiramente, olha, eu consegui te ajudar, eu consegui te dar uma luz, te dar um caminho para você refletir e pensar com a sua família, com seus pares e pronto. Se a gente conseguir adiantar num negócio, ótimo. Se não conseguiu, tá bom Tá também, ótimo não tem demais. problema. Até às vezes não é negócio, não vai ser interessante para você ou para... Você falou do Pode Nosso, mas indica um caminho para o cara, quer dizer, a experiência que tem Exato. do mercado imobiliário como um todo, né? Exato. Quem sabe ele consegue fazer até um comércio lá, Exato. um negócio qualquer. E você sabe, Alexandre, a gente da pandemia para cá, a gente começou a ser muito procurado por amigos. Amigos que estavam exatamente com dúvidas em relação aos seus imóveis, aos imóveis da família, ou às vezes imóveis da empresa e tal, e não sabiam o direcionamento, né? Como que poderia seguir. Começaram a nos consultar e hoje a nossa produção, basicamente, ela está em cima de áreas de amigos nossos, que foram ou permuta ou com dinheiro, que nós efetuamos a compra. Não tem problema nenhum. Mas foi assim um direcionamento muito bacana que acabou na verdade, uma solicitação que veio para nós e a gente começou a produzir em cima dessas áreas, que são áreas coincidentemente boas, valorizadas, bem localizadas, né? Então, assim, a gente está muito... Que possibilitem fazer alguma coisa lá que seja bom para todo mundo. Que seja bom para todo mundo. E até para o bairro, né? Exatamente. Bairro como um todo. Exatamente. Você vê como está Pinheiros hoje, né? Quer dizer, Exato. remodela. Você falou da Rebouças. Pois é. Quer dizer, o que era e o que é hoje. Né? Exato. Então, assim, eu digo, no nosso entendimento... Ninguém perdeu lá, todo mundo ganhou. Eu ia dizer isso agora. No nosso entendimento, alguém perdeu? Não, acho que todo mundo ganhou. Volta ao que o Danilo falou. Estou usando o Danilo aqui como leitor dele, né? Estou sempre vendo as coisas. Admirador. Admirador, sem dúvida. Né? Quer dizer, nunca perdeu dinheiro em imóvel. Né? Não. Nunca perdeu. Nunca. Ele falou, só investe em imóvel. Mas você não tem? Ele falou, não. Eu aprendi com meu pai, com a mãe dele. Sei lá. Ele falou isso mesmo. Sim. É imóvel, eu quero imóvel. Nunca perdi dinheiro. Nunca soube que ninguém tivesse perdido dinheiro em imóvel. Ele falou assim. Eu também não. Ele é eu bacana. Também não. Mas é verdade. Então, meu amigo, fala alguma coisa a mais que você queira. E vamos tomar um café? Não, então é isso. Vamos sim. Se tiver alguém, né, interessado aí, quiser trocar uma ideia a respeito dos imóveis. Mas só para concluir. Então, a partir da pandemia, vieram os amigos com os imóveis. E aí, o mercado foi crescendo, falando para o outro. Todo mundo chega querendo vender. Quando a gente senta numa mesa, uma mesa redonda, bacana, que nem essa aqui, que isso que é importante, a gente começou a mostrar o benefício, os benefícios, na verdade, de uma permuta imobiliária. Hoje eu vou te dizer, tirando aquele dos amigos que vieram, mas de pessoas do mercado, acho que 80% do que nós estamos produzindo hoje é em cima de áreas em permuta. Veja, não é sine qua non. Não é que a gente só faz o negócio em cima de permuta. Não é isso. Mas a gente coloca as duas possibilidades. O que é bom para os dois. A gente sempre, é o melhor para os dois. A gente coloca as duas possibilidades. E a pessoa, ela vai decidir. Logicamente, se a gente tiver a capacidade para poder adquirir a dinheiro, nós vamos adquirir. E nós vamos falar. Mas sempre a gente vai colocar as duas opções. O que as pessoas têm preferido? Puxa, olha, eu prefiro a permuta porque na linha do tempo eu vou ganhar mais, continuo no meu local de patrimônio. Às vezes até insegurança, falar, será que com esse dinheiro eu consigo aqui comprar uma coisa mais ou menos parecida? Porque mudar de local, mudar de bairro é meio complicado. A questão do dinheiro hoje, ele vai perdendo na linha do tempo a essência. Então, não adianta você ficar só com esse dinheiro aplicado. Hoje, a aplicação financeira, ou em qualquer outra, qualquer tipo de aplicação financeira, exige também muito conhecimento. A pessoa precisa estar ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque é uma bolsa que cai, é um câmbio que sofre alguma alteração, é um criptoativo. Então, assim, a pessoa também precisa ser especializada. É um risco. Tudo é um risco. Não, mas é um risco maior. É um risco maior. Aonde tem um risco menor, que é a bandeira que a gente defende, senão não estava na área, é exatamente o tijolo. É isso. É verdade. O risco maior é o dinheiro na mão, eu acho. Eu acho. Quer dizer, vê vários exemplos aí, né, de coisas que acontecem. O dinheiro, ele é tentador, né? Você tem um dinheiro aplicado no banco, daí de repente você precisou para alguma coisinha, vai lá e comeu o principal. Mais um pouquinho, comeu o principal. Depois de 5 anos você fala, caramba. Acabou. Então a pessoa precisa ser realmente muito comedida, muito centrada para não ir fazendo a sua descapitalização. Isso dá para orientar também se a pessoa procurar.
Mais alguma coisa, querido amigo? Não, eu acho que eu te agradeço. Tem um detalhe importante aqui. Que você sabe, eu estive no Japão, né? Peraí, eu ia falar, mas eu vou entrevistar depois no futuro, ainda hoje, uma pessoa que esteve lá também junto com você e que tem já uns projetos futuros. Eu queria que você falasse que foi lá, você esteve lá, mas eu queria deixar guardado tudo que ela vai poder contar, porque realmente esse negócio que você teve em Osaka, eu soube, eu acho que compete a ela falar mais, porque ela vai poder abrir as coisas que realmente é uma coisa diferenciada. Eu até convido vocês, vai ter um outro programa gravado com a Renata, né? A Renata é a esposa dele, que cuida de uma outra empresa, um outro ramo, chamada Behind, né? Exato. Ela vai contar uma coisa mais ampla do que ele, junto com ela, viram em Osaka, no Japão. Mas coloca alguma coisa, mas deixa o suro de reportagem para ela. Você sabe que foi uma experiência... Parece que está havendo até uma ideia de levar uma turma para lá, uma coisa parecida. Exato. Ela, e agora, ficou dela contar isso, agora em agosto vai uma nova turma. Mas o que você viu lá em Osaka? Alexandre... Que dê para você contar e não tirar do dela. Eu refleti tanto nessa viagem, porque foi uma viagem de negócio. Tá? Obviamente, toda viagem que você faz, mesmo sendo de negócio... Conhecer áreas novas. Acaba sendo também um pouco de lazer também, porque você não pode perder essa oportunidade. O Japão é um país longe. Né? Você tem uma distância grande. A viagem não é fácil. E uma das coisas que eu assim, ficou muito claro na minha cabeça, às vezes a gente tem algumas informações que a gente quer guardar para nós, tal, não sei o quê. É lógico, tem informações dos sigilos comerciais que você realmente tem que guardar, né? Mas outras de experiência, eu acho que a gente não pode guardar. Eu fiquei simplesmente extasiado com tudo que eu vi no Japão. Olha, nós fomos lá numa missão para uma feira, para um evento que é quinquenal, chamado Expo, para buscar informações novas e trazer e poder aplicar no nosso mercado imobiliário. Então, assim, o que a gente pôde ver de tecnologia, sustentabilidade, qualidade de vida, assim, eu fiquei extasiado. Além disso, o povo japonês, a educação que eles... É coisa assim que não existe. Não. O respeito, a limpeza das cidades e a humildade. Então, assim... É um condicionamento desde criança. Olha, quem tiver a oportunidade de conhecer o Japão, vá, porque é um poço de cultura e de experiência. Incrível. A tua esposa vai falar sobre isso, né, a Behind? Sim. E parece que tem uma... deixa ela contar. Eu não sei... Não dá spoiler, né? Não dá spoiler. Não, eu não sei... eu não sei quando é que vai ser. Ela vai falar sobre isso. Parece que existe uma ideia de levar alguma turma lá para realmente conhecer isso que você está alimentando e falando, que é a verdade do que vocês já viram, né? Sim. É um desenvolvimento terrível, sem dúvida nenhuma. Impressionante. Eu tive um outro amigo que esteve lá e esteve na China também, e ele voltou e falou assim: Alexandre, eu sou um cara modernizado, Fórmula 1, não sei o quê, vamos calcular a idade da luz. Nós estamos uns 400 bilhões de anos longe, é distância. Me desanimou. Então dá para conhecer. É só pegar um avião, demora um pouquinho, mas chega. Vale a pena. Vale a pena. Pessoal, muito obrigado. Esse aqui é o Heitor. Vou deixar para ele o final. O que você quer falar, meu amigo Heitor? Alexandre, eu só quero agradecer o seu convite, a sua amizade. É R$10 o dinheiro do busão. Não tem problema. Você lembra disso? Você lembra do cara? Isso é da tua época. Da Jovem Pan. Era o herói brasileiro. Obrigado nada. R$10 é o dinheiro do busão. Você lembra? Pessoal, muito obrigado. E eu queria agradecer também ao pessoal que nos assistiu aqui também, pela oportunidade aí e o privilégio de estar aqui com você mais uma vez. É um estúdio diferenciado. Estamos gravando realmente num estúdio bom. Legal. Muito obrigado por tudo. Heitor, valeu. Até a próxima. Valeu.